Tendemos a ter uma visão sensacionalista do que parece um ataque espiritual. Os filmes, televisão e cultura popular nos deram uma imagem específica de como aparentemente se parece um ataque espiritual. No entanto, o que o mundo percebe como um ataque espiritual e a realidade dos ataques espirituais são bem diferentes. Agora, seria incorreto assumir que todos os ataques espirituais se parecem com possessão demoníaca completa. Não, na maioria das vezes, os ataques espirituais se manifestam de forma muito mais sutil. Eles vêm de maneiras que não seriam esperadas ou notadas. A arma principal do diabo é a decepção, não a agressão. O inimigo quer se esconder nas sombras e se ocultar na escuridão. Ele nunca se revelará completamente, pois quer que você lhe dê acesso total sem perceber. Se ele mostrasse seu verdadeiro eu e suas intenções, todos nós seríamos rápidos em chamar por Deus e repreendê-lo. No entanto, se ele se apresenta como um lobo em pele de cordeiro, se vem na forma de enganos e mentiras, se vem sob o disfarce de mudanças regulares na vida, então não apenas você não o suspeitará, mas será incapaz de lutar ou se proteger contra ele. Não se pode lutar contra algo que não se sabe que está presente. Agora quero alertá-lo sobre alguns sinais para ficar atento quando estiver sob ataque espiritual. Se conhecer os sinais, você pode detectar os ataques e lutar contra eles. Para começar, deixe-me dizer que um sinal de que você pode estar sob ataque espiritual é se o inimigo vem sobre você como um dilúvio. Ou seja, enfrenta problema após problema, uma coisa após outra. Quando parece que você não consegue um descanso, como diz o ditado, quando chove, parece que é uma tempestade. Conheci pessoas que passaram por coisas como perda de emprego, um parente falecendo, outro parente próximo adoecendo, e então se envolvendo em um acidente de carro, tudo em um espaço de tempo muito curto, uma coisa após a outra, e você não consegue um descanso. Mas a chave para reconhecer isso como um ataque espiritual é sua resposta a isso. O objetivo desse modo de ataque é mantê-lo preocupado com o problema, não com a solução, que é Jesus. É projetado para tirar seus olhos de Jesus. Esse tipo de ataque, onde parece que as comportas do inferno se abriram em sua porta, é projetado para afogar você, afogar sua fé e deixá-lo em dúvida. São projetados para desencorajá-lo, mas em tudo isso, a chave para superar é nunca tirar os olhos de Jesus, e deixe-me dizer por quê. Você se lembra da história de Pedro andando sobre a água? Os discípulos estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia, mas de repente vem Jesus caminhando em direção a eles. Quando Pedro o vê, pede para se juntar a ele. Jesus concorda. Pedro dá um passo sobre a água e está indo bem por um tempo. De repente as ondas começam a subir e Pedro tira os olhos de Jesus, fica distraído e começa a afundar. As ondas, os outros discípulos no barco, talvez o próprio ego de Pedro, todos serviram como distrações da única coisa que Pedro deveria estar fazendo, que é manter os olhos em Jesus. É da mesma forma conosco. Devemos manter os olhos em Jesus e não em todas as coisas acontecendo ao nosso redor. Se tivermos esse foco singular, podemos nos proteger contra esse ataque espiritual específico. Então lembre-se disso. Se sentir que está afundando por um ataque, mantenha os olhos em Jesus. Se sentir que está se afogando, mantenha seus olhos em Jesus. Outro sinal de ataque espiritual é que velhos hábitos e estilos de vida começam a ressurgir. Você vê, quando, como cristão, você foi batizado, entregou sua vida ao Senhor, mudou sua vida, fez mudanças significativas em sua vida, mas isso é apenas o começo, não o fim. O inimigo não vai deixar você ir assim tão facilmente, não. Ele vai lutar para trazê-lo de volta. Nesse modo de ataque espiritual, você notará coisas como amigos do passado retornando à sua vida, tentando levá-lo de volta. Certas pessoas ao seu redor começarão a tentar induzi-lo a voltar a velhos hábitos pecaminosos. Isso é o maligno testando e tentando você,
para que você deixe tudo que é de Deus pelos prazeres do mundo. É como a parábola que Jesus conta sobre o fazendeiro, plantando sementes em Mateus 13. Algumas sementes caem em terreno espinhoso, e à medida que a planta cresce, os espinhos sufocam as plantas e elas não produzem frutos. Jesus nos diz que isso representa aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra. Mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra. Devemos nos proteger contra esse ataque, sendo vigilantes sobre nossas companhias e permanecendo conectados a uma comunidade piedosa, uma comunidade bíblica. Então aqui está a questão. Cuidado com quem está em seu círculo íntimo. Cuidado com as companhias que você mantém. Algumas pessoas o impulsionarão de fato, mas algumas pessoas vêm apenas para te puxar para trás. E precisamos ser sábios quando se trata de quem está ao nosso redor. Outro sinal claro de ataque espiritual é que você se vê sendo isolado ou afastado de relacionamentos piedosos. Isso é uma armadilha do inimigo para tentar te isolar e deixá-lo fraco e vulnerável. O inimigo sabe que somos mais fortes juntos. O inimigo sabe que a Bíblia diz em Mateus 18:20, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Não fomos feitos para passar pela vida cristã ou pela vida em geral sozinhos. Precisamos uns dos outros para sobreviver e ter sucesso. Precisamos uns dos outros como crentes em Cristo para encorajamento. Se o adversário puder nos isolar, ele pode ganhar mais controle sobre nós. E a maneira de nos proteger contra esse ataque é permanecer vigilantes na manutenção de uma comunidade piedosa forte e orar para que o Senhor o cerque com pessoas que tenham uma fé sólida e integridade. O último sinal de um ataque espiritual é que a oração se tornará mais difícil do que o normal. Todos passamos por momentos difíceis em que simplesmente não sentimos vontade de orar ou nos conectar com Deus, ou nossas orações parecem secas e sem poder. No entanto, nunca devemos permitir que isso chegue ao ponto de realmente pararmos de orar. Isso ocorre porque a carne e o espírito estão em guerra, e o inimigo não quer que você busque o Senhor. Esta é o tipo de época em que você deve lutar ainda mais para jejuar e orar, pois algumas batalhas não serão vencidas apenas com a oração, como Jesus disse. Este tipo só sai com oração e jejum. No momento em que você se sente mais desconectado, é hora de intensificar os esforços. Se mantivermos nossos olhos e ouvidos espirituais atentos a esses sinais, estaremos prontos, cientes e capazes de repelir todo o ataque espiritual do inimigo. Uma forma como o inimigo ataca a vida do crente é através do desespero, da depressão e do desânimo. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, ele havia passado por eventos horríveis, 3 naufrágios, sobreviveu à lapidação, suportou 5 açoites, frequentes prisões e 3 espancamentos. Tudo isso foi o suficiente para deixar Paulo deprimido e desesperado. Isso foi o suficiente para deixar Paulo desencorajado. Sob tamanha pressão, muitos cristãos teriam caído em um poço de desespero. Mas quero que veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Podemos enfrentar batalhas e ataques neste mundo, mas podemos confiar no nosso Deus poderoso para ser nosso refúgio através de tudo isso. Nestes momentos em que somos lançados de um lado para o outro pelas ondas da adversidade, é quando devemos nos preparar para lutar. Este é o momento em que devemos orar, jejuar e estudar a palavra de Deus para encontrar paz no meio disso tudo. Portanto, durante essas épocas, nesses momentos em que nos sentimos esmagadoramente desanimados e sem forças para continuar, este é o momento em que devemos clamar a Deus. Este é o momento em que devemos buscar força do Senhor. Este é o momento em que devemos nos agarrar ao poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 10, 3, 5 diz: Pois embora vivamos na carne,
não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Este é um daqueles trechos das Escrituras que realmente colocam as coisas em perspectiva. A Bíblia está nos dizendo aqui que, embora vivamos neste mundo, não devemos e não podemos lutar nossas batalhas como o mundo. Na verdade, as armas que temos disponíveis para nós não são armas físicas. Mas note como a Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas que podemos acessar como filhos de Deus têm poder divino. São armas diferentes de qualquer coisa neste mundo, porque são armas celestiais. E quando mencionamos a palavra armas, as pessoas geralmente pensam nas armas físicas deste mundo, como um bastão ou uma arma de fogo. No entanto, a Bíblia diz em Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus. É uma arma poderosa e mais afiada que qualquer outra. A palavra de Deus é uma arma que você pode usar contra o tinhoso. É uma arma eficaz contra o inimigo, de fato. Então, o que a Bíblia quer dizer quando diz que, embora vivamos na carne, não lutamos de acordo com a carne? Como cristão, você não está lutando contra pessoas. Não está apenas lutando contra circunstâncias, não. Você está lutando contra o espírito por trás da pessoa, o inimigo por trás da situação, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é o que a Bíblia diz em Efésios 6:12. Então aqui está o que estou incentivando você a fazer hoje. Ore pela vitória em todas as áreas de sua vida, declare as promessas de Deus em todas as áreas de sua vida, acredite que há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder na palavra de Deus e através do seu Espírito. Quando oramos, podemos ter confiança de que o Senhor está sempre perto daqueles que o buscam e o invocam. Acredite que Deus quebrará todos os planos do inimigo. Confie que o Senhor terá a última palavra em todos os assuntos que lhe dizem respeito, nos conflitos que enfrenta, nas batalhas que enfrenta. O Senhor tem a palavra final sobre tudo isso. Então eu encorajo vocês, povo de Deus, a confiar em Deus, a confiar na palavra do Senhor, a confiar em suas promessas, e vocês terão a vitória. A guerra espiritual é uma frase que ouvimos muito na igreja, e embora muitas pessoas tenham uma ideia do que é, muitas pessoas não entendem completamente e, portanto, não estão cientes de que estiveram em muitas batalhas espirituais ao longo de suas vidas. O maligno está comprometido em impedir as pessoas de conhecerem a Deus e confiarem nele com suas vidas. As táticas do inimigo diferem dependendo se alguém já é cristão ou não, mas seu propósito final é sempre impedir as pessoas de experimentarem o amor de Deus. Agora deixe-me esclarecer isso para todos ouvirem. A guerra espiritual não é algo a ser temido, porque a batalha pertence ao Senhor. Esta guerra não é uma que lutamos sozinhos, mas permitimos que Deus lute por nós, porque é somente quando fazemos isso que seremos capazes de travar uma guerra espiritual vitoriosa. Esta guerra afeta todas as áreas de sua vida. Não há como evitar o conflito. Muitos cristãos nem sabem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas, porque se tornaram vítimas da guerra espiritual. Estão desencorajados, deprimidos, abatidos e derrotados. Outros são vítimas familiares e conjugais. Divórcio, conflitos e abuso são algumas das cicatrizes de batalha que esses cristãos carregam. Deixe-me dar a você uma visão sobre a estratégia do inimigo quando se trata de guerra espiritual. Existem 4 coisas que o inimigo se propõe a alcançar quando ataca cristãos. Essas 4 coisas são desencorajar, distrair,
instigar descontentamento e trazer discórdia. Permita-me explicar. O inimigo procura desencorajá-lo em sua fé. O inimigo procura distraí-lo de seu chamado com prazeres mundanos e toda sorte de tentação. O inimigo procura instigar descontentamento em sua vida física e, finalmente, o inimigo procura trazer discórdia entre você e outros cristãos, para interromper a unidade do Evangelho. Então, aqui está como você ganha a vitória. A Bíblia nos diz que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. É importante reservar um tempo regular sozinho com Deus, de preferência o mais livre de distrações possível. Jesus queria dar sua total atenção a Deus e passar tempo com seu Pai Celestial. Se até Jesus precisava se retirar das multidões e de seus amigos para estar sozinho com Deus, e Jesus é Deus, quanto mais seus seguidores precisam fazer o mesmo. A oração é uma arma poderosa na guerra espiritual. Ao orar, você está entregando suas batalhas a Deus, está clamando por Ele para entrar na batalha por você. Deixe Deus falar com você através de mensagens. Se você está se sentindo abençoado ou abençoada de alguma forma, curta esse vídeo e comente Amém. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre fé, espiritualidade e reflexões sobre a vida. Ative o sininho das notificações para receber todas as atualizações do canal e não perder nenhum conteúdo poderoso sobre Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.